Moradores de uma vila afastada começam a sofrer com doença misteriosa e agora é preciso lutar pela sobrevivência. E esse é o anime de terror chique e eu sou EF, então vamos recapitular. A história começa mostrando alguns moradores procurando a jovem Megumi pela floresta, e aparentemente algo de muito ruim aconteceu com ela e mostra o boneco dela caído no chão. Mas agora vamos voltar alguns dias antes para entender o que aconteceu, e vemos Megumi, uma jovem diferenciada, andando pelo seu vilarejo, e todos os moradores ficavam de olho nela, pois ela era diferente, e todos viviam de uma forma pacata, e ela tem o sonho de sair daquele lugar e para uma cidade grande para poder estudar e crescer na vida. E ela começa a olhar uma grande mansão que foi construída na colina, e depois ela começa a olhar na janela do seu vizinho, o jovem Yuki, que acabou de se mudar para a cidade, mas ele sabia que estava sendo observado e sempre fechava a janela, e ela se imagina vivendo naquela casa grande com ele. Na cidade, algumas pessoas foram encontradas falecidas, e aparentemente eles já estavam assim há alguns dias. E quando Muroi, que era o mestre religioso da vila, pergunta como eles faleceram, os policiais dizem que foi causas naturais, e alguns corpos estavam faltando pedaços, pois provavelmente um cachorro do mato deve ter levado. E aparece Toshio, que era o médico da cidade, e acredita que teve algo a mais, porque essas pessoas não aparecem falecidas simultaneamente assim. Megumi está tentando enviar uma carta para Yuki pelos correios, e sua amiga Kaori aparece na hora e as duas vão para o colégio. E depois seu outro amigo aparece e diz que várias pessoas faleceram, e ela fica revoltada, pois como era uma cidade pequena, todos falavam da mesma coisa, pois não tinha novidade. E no ponto de ônibus, ela tenta falar com Yuki, mas ele a ignora. À noite, alguns caminhões param em frente a uma casa e começam a buzinar. Eles estavam perdidos, pois estavam indo para a grande mansão na colina, e no dia seguinte todos começam a comentar que chegaram caminhões de mudança de madrugada, e Megumi está dando uma volta com seu cachorro quando Kaori vem falar o mesmo assunto, e ela fica revoltada e decide ir na casa para ver como que é, e chegando lá, alguém aparece na porta. À noite, Kaori está em casa quando a mãe dela diz que Megumi ainda não voltou para casa, e os pais dela estavam preocupados, e nisso eles começam a procurar pela cidade, e acho que agora você já sabe como tudo começou, e a encontram desmaiada no mato, e quando levam pro médico, ela diz que não estava com fome nem sentindo nada, só estava com sono. Kaori vai visitar Megumi, e no caminho o pai da Megumi está conversando com a mulher que morava no castelo, e ela acha estranho, e Kaori chega para ver se ela estava bem, e ela começa a delirar dizendo que a dona do castelo era muito bonita, e no dia seguinte Toshio recebe uma ligação dizendo que a Megumi deu uma falecida de leve, então ela foi a primeira vítima. Os pais dela não acreditam que de um dia para o outro ela simplesmente faleceu, e o médico está esperando alguns exames, mas aquilo parecia ser anemia, e ele pede para fazer a autópsia para encontrar algo a mais, mas eles dizem que não querem estragar o corpo dela e só queriam fazer o enterro digno. Muroi está indo para a cerimônia da Megumi, e ele começa a contar que a cidade foi construída nas montanhas, e lá eles conseguiam ter água e alimento suficiente, e eles viviam de venda de túmulos personalizados, e vemos que Yuki está indo para o enterro quando é atacado pelo cachorro da Megumi, e Hitsuko, que era a enfermeira da cidade, estava cuidando dele, e ele começa a dizer que não queria estar naquela cidade, mas seu pai precisaria ficar ali durante um tempo por causa do trabalho, e alguns moradores começam a fofocar perguntando se Yuki era namorado da Megumi. Kaori vai na casa da Megumi e encontra um cartão que ela fez para o Yuki, e no enterro Yuki está indo embora antes de terminar, e Kaori pergunta por que ele está fazendo isso, e ele diz que não conhece ninguém naquela cidade e não precisa fazer aquilo, e ele diz que não quer a carta que ela fez para ele, e galera, eu também não aceitaria não, vai que leio aquilo e o espírito mequetrefe dela fica preso me seguindo, já basta os boletos. Kaori começa a olhar o enterro e começa a se imaginar afundando em uma cova, pois estava com medo do que poderia acontecer, e ela pede para entregar o presente que comprou para o aniversário dela, e quando Yuki chega em casa, ele deixa a janela aberta, pois ele fechava por causa da Megumi. O problema é que mesmo com ela falecida, ele tinha a sensação que ainda estava sendo observado. Toshio recebe os resultados do exame dela e estava constando falta de ferro e muitos nutrientes, como se ela tivesse tido uma hemorragia e tivesse perdido muito sangue e
não conseguiu se recuperar, mas ela não tinha nenhum machucado e uma enfermeira diz que outra pessoa foi encontrada com os mesmos sintomas, mas era um senhor de idade, então eles acham que era algo normal e acham que foi por causa do calor. O problema é que começam a ligar dizendo que mais pessoas estavam caindo pelos mesmos sintomas e nisso ele percebe que tinha algo por trás. Toshio liga para a prefeitura e pede as informações dos últimos falecidos no mês, e na cidade as pessoas começam a entrar em pânico, pois não tinham nenhuma informação de como lidar com aquilo. E Toshio se encontra com Muroi e pergunta se ele sabe de alguma coisa, e ele diz que no último verão apenas 4 idosos faleceram por causa do calor, mas esse ano já foram mais de 10 pessoas e nem todos eram idosos. O secretário do prefeito chega com a lista de falecidos e eles percebem que as datas eram bem próximas, o que era estranho, e ele diz que ainda haviam moradores que estavam desaparecidos, então provavelmente a lista seria muito maior, e eles suspeitam que poderia ser uma pandemia, e Toshio começa a lembrar que os sintomas são parecidos, pois todos ficam lentos e desconectados da realidade, e depois dos primeiros sintomas, as pessoas simplesmente duram cerca de 2 dias antes de falecer. E galera, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve, senão você vai ser o próximo a dar uma falecida de leve. Então vem comigo que estou trazendo aquele terror clássico que vocês gostam, e se prepara que a loucuragem está prestes a começar. Agora vamos para a última parte. O episódio começa mostrando Yuki tendo um pesadelo com um mundo devastado onde os mortos ressuscitaram e queriam dominar a Terra, e quando acorda vai para o colégio e no caminho aparece seu amigo Toru de carro, e ele estava dando uma carona para a enfermeira Hitsuko. Yuki começa a reclamar que não precisava de carona, pois ele era muito orgulhoso, e quando estão indo aparecem 2 amigos do Toru, mas quando eles veem que Yuki estava no carro decidem ir andando, pois eles possuíam algum tipo de rixa, e Yuki começa a lembrar de como conheceu Toru, e um dia ele deixou o pneu da bike furar e Toru o ajudou, e depois ele deixou novamente e ele consertou outra vez, e desde então eles viraram amigos, mesmo Yuki sendo muito fechado. Quando Hitsuko chega na clínica, Toshio diz que chegou o exame de alguns pacientes e aparentemente todos estavam com o mesmo sintoma, como se faltasse ferro no sangue, e ele não sabia como uma doença poderia afetar uma pessoa daquela forma. Vemos o jovem Masao, que era meio diferente do pessoal, e ele parecia um maluco, e quando chega em casa ele vai falar com seu pai, pois queria atenção, mas o neto aparece e ele dava muita atenção, e ele fica com raiva e começa a lembrar que há muito tempo seu irmão se casou com uma jovem, e desde então ele começou a perder a atenção do irmão, e depois que ele teve um filho, ele perdeu a atenção do pai. Chega mais uma pessoa com o mesmo sintoma na clínica, e eles internam com emergência, e galera, a mulher chegou toda murcha, e Toshio percebe 2 furos no braço dela e acha que foram insetos, e Toshio diz para o marido dela que aquela era uma infecção, e eles não sabiam como tratar, e estavam esperando resultados da cidade grande, e ele pergunta se nesses dias aconteceu algo de diferente, e ele diz que não aconteceu nada, apenas que encontraram os donos do castelo, e convidaram eles quando quiserem para visitar a casa deles, e eles eram bem peculiares. E galera, acho que todos nós já entendemos o que está acontecendo, né? Com certeza, eles são sadomasoquistas que gostam de dar tapa na cara. Muroi está no templo religioso quando uma jovem pergunta se ele era o autor de alguns livros de autoajuda, e ela diz que já leu todos os livros dele e que gostou, e ela diz que aqueles livros contavam sobre um religioso que foi abandonado por Deus, e por isso eles decidiram morar naquela vila, e diz que logo algo grande aconteceria. No dia seguinte, aquela jovem faleceu, pois ela já estava com os sintomas há 3 dias, e Yuki estava na casa do Toru quando Masao aparece e fica com raiva, pois não queria perder o amigo, e Yuki começa a dizer que não ligava para ele nem para os moradores, e ele vai embora com raiva. E agora achei um abuso, pois Yuki deita na cama dele e diz que dormiria ali sem pedir nem nada, e Toru diz que iria comprar uma bebida. Ele chega na máquina de bebidas e deixa a moeda cair, e do nada aparece Tatsumi e o ajuda, e diz que sempre andava com pé de cabra caso precisasse fazer alguma coisa, e nem preciso dizer que isso foi muito suspeito. E quando ele vai embora, o cara fica com uma cara estranha. E galera, esse foi o começo da nova série de terror que estou trazendo aqui, e se você já viu, não dá spoiler, hein? Pois vamos ver como a loucuragem vai se desenrolar. Então deixa o like para fortalecer e se inscreve aí que vai ser sucesso. Agora vou nessa, então fui!